Ver Mais de volta para falar de um assunto que tira muita gente do sério. Olha, de acordo com um estudo da Universidade Federal de São Paulo, 15% da população brasileira sofre de enxaqueca, sendo que a grande maioria somos nós, mulheres. Essa dor latejante aparece com náuseas, muitas vezes vômitos ou aquela sensibilidade à luz. E quem sofre desse problema sabe muito bem que em dias de crise é quase impossível realizar qualquer outro tipo de atividade, como estudar ou até então trabalhar. Para falar um pouquinho mais sobre as principais causas, a prevenção e, claro, os tratamentos, eu recebo hoje ao vivo aqui no nosso estúdio o neurologista Fábio Cicchinelli. Seja bem-vindo aqui, obrigada pela participação. Inclusive, assim, pessoal, se você aí de casa tiver alguma dúvida relacionada à enxaqueca, sofre com o mal, quer tirar sua pergunta, enfim, saber um pouquinho mais aqui ao vivo com o neurologista, pode ligar para cá, o nosso programa é ao vivo, o telefone é o 3381-3200. Doutor, vamos lá. A enxaqueca, como saber diferenciar entre enxaqueca e dor de cabeça? Qual a principal diferença entre as duas? É uma pergunta muito importante essa, Susan, porque nem toda dor de cabeça é enxaqueca, felizmente, né? Enxaqueca é uma síndrome neurológica onde a principal manifestação é a dor, mas a pessoa cometida por uma crise também pode passar por outros sintomas. Ela pode ter vômitos, enjoo, náusea, né, chegando a vômitos. Ela pode ter piora da dor com atividades do cotidiano, caminhar, tossir, subir uma escada. Ela geralmente tem alívio quando faz repouso, ela tem uma aversão muito grande à luz, a barulho, às vezes a aromas, a coisas que muitas vezes servem inclusive para piorar a intensidade da dor. Pois é, e isso até é interessante a gente falar do gatilho, mas então essa seria a principal diferença, são esses sintomas típicos de enxaqueca. E além do mais, algumas características que a enxaqueca tem que ajuda a diferenciar de outras dores. Por exemplo, a enxaqueca tende a ser unilateral, em uma metade da cabeça. Ah, é? Ela não precisa necessariamente ser unilateral, em alguns casos a dor depois de muito intensa ela espalha, mas ela tem uma característica que, quando presente, ajuda. Uma outra característica que é muito peculiar da enxaqueca é o caráter pulsátil da dor. A pessoa sente como se fossem as batidas do coração, uma pulsação que muitas vezes pode até ser palpada, percebida, principalmente nas regiões temporais, ao redor dos olhos, na região frontal da cabeça. Parece que a veia dilata, né? Parece que a veia está dilatada, pulsando muito. Essas são as principais características da enxaqueca? São as principais, e o médico daí tem outros pontos do exame, né, em si, da entrevista e do exame físico, que ele vai considerar para poder melhor caracterizar cada síndrome dolorosa. Você falou do exame, ou seja, a enxaqueca é diagnosticada somente de forma clínica ou existe, digamos, uma tomografia que dá para perceber se a pessoa tem enxaqueca ou não, uma ressonância magnética que dá para diagnosticar? É importante falar disso também, né? Porque muita gente tem medo de uma dor de cabeça mais intensa que ocorre ou de uma dor de cabeça inédita e associa isso a outras doenças, o que às vezes até pode ser uma apresentação de alguma outra doença. Mas o exame em si, ele não, sozinho, de modo isolado, ele não tem essa performance para dizer se é uma enxaqueca, se é uma outra dor de cabeça. O exame serve basicamente para afastar doenças mais graves, onde o médico clinicamente levanta uma suspeita de que uma doença mais séria possa existir. Então, o exame ele é complementar. Antes do exame é fundamental uma análise clínica, onde o neurologista é o médico que normalmente atende casos como esse. Quais são os principais gatilhos da enxaqueca? Eu cito isso em alimentação, você citou antes falando sobre aromas. Que mais? Que a gente poderia dizer, isso realmente pode desencadear uma enxaqueca para quem já sofre do mal? São vários, são vários. As pessoas que têm uma propensão para ter crise de enxaqueca, isso é geneticamente determinado. Isso é hereditário, então? É hereditário. Não existe um gene específico já mapeado, mas existe sim um painel genético que, quando presente naquele indivíduo, naquela família, ele pode vir a ser um candidato mais forte para ter crise de dor. E aí vai depender da interação dessa predisposição genética com fatores do meio ambiente, com fatores alimentares, com fatores emocionais, com fatores hormonais, onde em conjunto ou isoladamente podem atuar para a pessoa ter mais dor. Então, mudanças de clima, sol, frio, calor,
pressão atmosférica, alimentos, café, chocolate, alimentos condimentados. Chocolate realmente causa enxaqueca? Causa. Para aquelas pessoas que têm a propensão a ter crise, o chocolate pode piorar. São fatores que, na maioria das vezes, são individuais. Algumas pessoas têm, outras não. Mas que quando se observa que isso está presente, precisa ser orientado para que a pessoa possa evitar e, com isso, ter uma redução do número de crises. Além disso, aromas, que a gente já tinha citado antes, principalmente coisas muito fortes, né? Perfume, combustíveis, solventes, transição ou alteração súbita no hábito da rotina da pessoa. Se ela é acostumada a dormir um certo horário, acordar em um outro horário e ela faz uma quebra súbita, uma mudança muito brusca na maneira pela qual ela passa pelo seu hábito cotidiano, isso pode também induzir jejum. Também tem a ver. Frutas, existem frutas que desencadeiam? Existe, com pouca frequência, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade um pouco aumentada a frutas ácidas, né? É um pequeno grupo de pessoas, mas isso pode acontecer. Tá, a gente tem ligação. Alô, quem fala? Oi, Andréia. Oi, Zélia, seja bem-vinda, obrigada por sua participação. Andréia? Isso, Andréia. Desculpa. Andréia, você fala de onde? Eu falo do Salto Norte, Blumenau. Tá certo. Qual a sua dúvida? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre enxaqueca áurea, tratamento, o que eu podia fazer para não acontecer. Porque ótima pergunta. Muito bem, Andréia, obrigada pela participação. Áurea, quem sofre de enxaqueca sabe muito bem o que é isso, mas é legal a gente explicar porque tem gente aí que está acompanhando a gente, não sofre ou talvez não saiba justamente essa nomenclatura. Sim, muito boa pergunta, Andréia. Áurea é uma manifestação que ocorre em algumas pessoas que têm crise de enxaqueca. Cerca de 25%, um quarto das pessoas que sofrem de enxaqueca tem a manifestação de áurea no início da crise. Então, são sintomas que geralmente começam na visão. A pessoa percebe que no campo visual, pode ser dos dois lados, mas geralmente é mais de um lado, começam a aparecer manchas, formas coloridas, linhas que ficam passando em zigue-zague, uma mancha mais clara que começa no centro e vai crescendo para a periferia da visão. Tá? E concomitante a isso, a pessoa vai sentindo o mal-estar que precede a crise. Quando cessa a manifestação da áurea, a dor inicia. E normalmente é uma dor que vem muito intensamente assim que a áurea cessa. A pessoa consegue prever a enxaqueca que vai vir. Como se fosse um aviso que a pessoa tem indicando que a crise vai acontecer. E daí tomar o remédio dela nesse período ajuda? É melhor? Ajuda. Todos os remédios que são utilizados para bloquear uma crise quando ela está acontecendo, sempre são mais efetivos se tomados no início. Isso evita com que a pessoa tenha falha terapêutica e comece a exagerar na quantidade de analgésico utilizada, o que é um fator que pode levar à piora da enxaqueca. Isso, a gente já chega lá. Só um detalhe importante para a gente citar antes, o bocejo constante também digamos, a pessoa consegue prever através disso? Sim, aí são sintomas prodrômicos, mas não faz parte da manifestação de áurea, mas que a pessoa pode ter até algumas horas antes da crise de dor. Lentidão cognitiva, ou seja, o pensamento meio atrapalhado, meio lento, bocejamento, sonolência, irritabilidade, são sintomas que podem aparecer antes de uma crise de enxaqueca naquelas pessoas que costumam ter com Perfeito. frequência. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É a Daniela. Daniela? Oi, Daniela, seja bem-vinda também, obrigada por sua participação. Você fala de onde? Aqui da Velha. Da Velha, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Daniela? Eu queria saber se é normal ter desmaio quando se tem a enxaqueca, desmaio, vômito. Olha só. Chega a isso? A esse Chega, ponto? em alguns casos. Não é frequente, mas existem pessoas que têm sintomas relacionados à crise de enxaqueca de maneira tão exacerbada que elas podem eventualmente vir a ter quedas, desmaios, né? Existe um tipo específico, um pouco raro de enxaqueca, chamada enxaqueca do tipo basilar, que ela causa no cérebro alterações de fluxo sanguíneo na região do tronco cerebral que comanda o nosso tônus muscular, a nossa força para ficar de pé. E quando esse tipo de enxaqueca ocorre, a pessoa pode ter uma queda súbita e um desmaio. Então isso pode acontecer mesmo. Felizmente são poucos os casos onde isso ocorre, a maioria é a dor, a própria dor e os sintomas que normalmente a acompanham. Tá, aquela pessoa, tem muita gente que faz isso, né? Quem sofre com dor de cabeça ou enxaqueca tem a mania de se automedicar. Surgiu a dor de cabeça, vou logo tomar um remédio para passar essa dor de cabeça, até para conseguir trabalhar depois, enfim, estudar, fazer as suas atividades normais. Isso tá errado? Isso pode provocar mais enxaqueca ainda, mais dor de cabeça ainda?
Pode. Em alguns casos, se a dor de cabeça está evoluindo para uma forma crônica, o excesso de analgésicos vai facilitar essa evolução e isso precisa ser corrigido. Então, as pessoas têm que entender que existe uma tolerância máxima de 3 tomadas de analgésicos por semana. 3 analgésicos Sim, por semana? 3 comprimidos e não 3 dias da semana. Tá? 3 doses. Importante Isso vem de estudos clínicos que ajudaram a constatar que as pessoas que durante um mês consomem mais do que 12 vezes, né, que são 3 por semana em média, estão mais propensas a ter cronificação da dor e mais falha no tratamento das crises. Olha só! Então, pessoas que têm uma evolução como essa, elas precisam consultar o especialista para que seja instituído um tratamento preventivo e não apenas o tratamento de abortamento de crises. Como se fosse uma vacina. Exatamente. Existem medicamentos que têm ação neuromoduladora que corrigem aquela disfunção que quem é predisposto geneticamente tem e com o tempo isso vai se estabelecendo, não é imediato, mas o tratamento normalmente traz uma taxa de melhora muito boa. Não é uma cura porque o problema é genético, é hereditário. Sim. Mas a gente pode chegar ao controle pleno das crises. O tratamento seria através de medicação? De medicamentos. E prevenção, né? Que a gente citou agora de frutas que podem desencadear, de chocolate, café, aromas, enfim, né? Sol, várias situações. A terapia sempre tem que abordar todos os pontos. Então, ela tem que ter estratégias não farmacológicas, uma boa orientação de onde vem, o que piora, como proceder frente às dificuldades, estabelecer o medicamento correto, e isso é individualizado, não dá para ser um tratamento igual para todas as pessoas, porque os remédios têm indicações e contraindicações, efeitos adversos. E para alguns casos de extrema falha terapêutica, a gente tem métodos hoje, como por exemplo a toxina botulínica, acaba funcionando. O Botox, é um protocolo de exclusão, é para casos onde existe uma refratariedade bem estabelecida, mas existem estudos que provam que pode ajudar. Que interessante. Bom, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? É Priscila, Oi, Priscila. Obrigada também por sua participação. Você fala de onde, Priscila? do bairro Água Verde. Água Verde, também aqui de Blumenau. E sua dúvida é qual, Priscila? É que eu queria saber se é normal ter tonturas fortes por causa da enxaqueca. Tonturas fortes é um sintoma? É um sintoma. Não faz parte daquela lista de sintomas que a Sociedade Internacional de Dor de Cabeça estabelece para o critério de diagnóstico, mas a gente na prática percebe com muita frequência a presença da vertigem associada à crise de enxaqueca. E muitas pessoas podem confundir com labirintite. Labirintite é a causa mais comum de confusão. As pessoas imaginam que tratando a labirintite vai melhorar a dor de cabeça, nem sempre isso acontece. É importante a prevenção. Saber diferenciar, né? Crianças sofrem com esse mal? Sofrem. Essa predisposição genética está presente desde o nascimento. Então, já na infância precoce, algumas crianças apresentam as características de diferenciação das dores é um pouco diferente. Tem critérios próprios para o diagnóstico em crianças e em adulto. Mas é bastante comum crianças que têm choro frequente, dores abdominais que não são explicadas por uma outra causa, muitas vezes até com mau desempenho escolar, e isso acaba sendo erroneamente atribuído à deficiência visual, que nem sempre Normalmente as pessoas confundem-se com deficiência. É um mito? É um grande mito. Olha, é interessante a gente colocar isso. São pouquíssimos os casos onde um déficit de acuidade visual causa dor de cabeça assim, tão severa, tão persistente ao longo da vida. Para conseguir dizer que é uma enxaqueca. Exatamente. Tá, a gente fez também abrimos, enfim, e-mail na semana passada, inclusive pela internet, para as pessoas mandarem suas perguntas. Recebemos aqui da Jussara de Blumenau, ela fala o seguinte: sofro de enxaqueca há pelo menos 6 anos. A cabeça lateja demais, tenho vômitos, alguns alimentos e bebidas agravam e desencadeiam a dor, bem como dormir pouco, que a gente já testou, estresse, TPM, etc. Gostaria de saber se existe cura para o problema ou apenas tratamento e se a enxaqueca pode ser algo mais sério. Bom, a gente até citou, mas enfim, para Jussara aqui, a cura seria justamente um tratamento constante. Pelos sintomas que ela relata, ela tem uma enxaqueca típica, né, com sintomas mais frequentemente encontrados. E provavelmente, como já dura muito tempo, ela deve ter tentado analgésicos simples, provavelmente eles não funcionam com uma eficácia satisfatória, e eu acredito que ela deva ser uma candidata à terapia profilática, que é remédio contínuo por algum tempo, até que se desfaça o processo crônico, ela possa responder melhor aos analgésicos simples e aí retroceder nessa frequência aumentada de dor que hoje ela tem. A tal da vacina que a gente citou. Mais ou menos por aí, prevenção, né? A gente recebeu uma ligação aqui que não conseguimos passar adiante, mas o que a produção nos passou é que uma dúvida de um telespectador é com relação a se a enxaqueca pode durar uma semana. Por definição, ela dura de 4 a 72 horas, mas nós temos alguns casos de crises mais complexas, mais complicadas, né? E não estão necessariamente associadas a algo mais grave
é a própria dor de cabeça que aparece com um padrão atípico e a gente dá nome a isso de status migranoso. Migrânia é um termo sinônimo que nós médicos utilizamos para descrever enxaqueca. Então, o status migranoso ou status enxaquecoso é uma dor que excede o limite máximo pré-estabelecido e que muitas vezes essas pessoas vão precisar de um auxílio médico para resolver a crise de dor, porque já não responde mais aos analgésicos domésticos. Por isso, evitar a automedicação que a gente sempre fala. Só rapidamente, a Roberta também perguntou aqui por que gestantes não têm crises de enxaqueca? Algumas não têm, outras têm, né? O mais frequente é que a dor de cabeça reduza de frequência na gestação e isso é uma ação hormonalmente mediada, né? Enxaqueca tem uma interdependência muito grande com os hormônios femininos, por isso que as mulheres, infelizmente, são mais acometidas do que os homens.